Olá, meu nome é Chayenne Olson, eu sou aluna de doutorado do curso de Medicina Tropical da Fiocruz e eu sou docente convidada da disciplina de Imunologia Clínica do professor Sérgio Machado. E o tema da aula de hoje é conceitos básicos da imunologia. Historicamente, a imunidade ela significa proteção, especificamente proteção contra doenças infecciosas, como aquelas causadas por vírus, como os vírus responsáveis por causar a gripe, bactérias, como aquelas que causam a tuberculose e a hanseníase, protozoários, como os causadores da doença de Chagas e da leishmaniose, e até mesmo fungos, como aqueles responsáveis por causar a candidíase e a criptococose, por exemplo. O sistema imunológico é constituído por células e moléculas que são responsáveis por uma resposta que acontece de forma coletiva e coordenada, conhecida como resposta imunológica. Dessa forma, o sistema imunológico ele tem como função fisiológica a defesa contra micro-organismos infecciosos. Porém, até mesmo substâncias estranhas podem também desencadear uma resposta imune. E isso pode provocar lesão tecidual e até mesmo, em algumas situações, levar ao surgimento de uma doença. Em suma, a resposta imunológica pode ser definida como uma reação a micro-organismos, como aqueles mencionados anteriormente, como vírus, protozoários, bactérias e fungos, macromoléculas, como proteínas e polissacarídeos, e até mesmo pequenas substâncias químicas, que são todos reconhecidos como elementos estranhos. A imunidade ela pode ser dividida em imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata é a primeira linha de defesa do nosso organismo, constituído por barreiras físicas, como a nossa pele, membranas e mucosas, químicas, como a acidez estomacal, componentes celulares e bioquímicos, e a imunidade inata ela não possui memória imunológica. Já a imunidade adaptativa ela possui especificidade para antígenos microbianos e não microbianos, ela tem alta diversidade e essa sim possui memória imunológica. A imunidade inata é a defesa inicial do nosso organismo e ocorre durante as primeiras horas de infecção. As células que fazem parte da imunidade inata incluem os fagócitos, que usam a sua membrana plasmática para englobar partículas, removendo assim patógenos e até mesmo restos celulares. As células dendríticas, que são especializadas na captura e apresentação de antígenos para os linfócitos, que são células da imunidade adaptativa. O sistema complemento, que são proteínas de membrana plasmática solúveis no sangue que participam das defesas do organismo. E células NK, que são capazes de reconhecer e aderir a células infectadas ou a células cancerígenas e liberar enzimas e outras substâncias que vão danificar as membranas externas dessas células. Falando mais especificamente dos fagócitos, eles têm a principal função de identificar, fagocitar e destruir micro-organismos invasores. Começando com o neutrófilo, que também pode ser conhecido como leucócito polimorfo nuclear, ele constitui a população mais abundante de leucócitos circulantes no sangue. E eles vão mediar as fases iniciais dos processos de reações inflamatórias e eles possuem uma característica morfológica de um núcleo segmentado de 2 a 5 lóbulos conectados. Tem também os macrófagos, que circulam como monócitos até chegarem em algum tecido, e lá eles são fagócitos presentes nesses locais que respondem rapidamente aos micro-organismos que entram nos tecidos, como tecidos epiteliais, tecidos musculares, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Existem também os eosinófilos, que estão presentes no sangue e atuam basicamente contra parasitas através da produção de enzimas danosas às paredes desses eumintos, como ascaris e tênis, por exemplo. Os eosinófilos eles possuem grânulos citoplasmáticos com mediadores inflamatórios e antimicrobianos. Tem também o basófilo, que também está presente no sangue, porém essas células constituem menos de 1% dos leucócitos circulantes. Eles possuem grânulos de heparina, que é anticoagulante, e histamina, que é um vasodilatador. E o mastócito, que está presente na pele, epitélios e mucosas,
que participa dos processos inflamatórios, mediando assim a vasodilatação através da produção de histamina e vasoconstricção. Uma característica importante de todas essas células mencionadas é que elas contêm grânulos citoplasmáticos preenchidos por vários mediadores inflamatórios e antimicrobianos. Agora nós vamos falar de forma mais detalhada sobre o sistema complemento. Então, o que é o sistema complemento? Basicamente, ele é constituído por proteínas no plasma que são ativadas em cascata depois da ligação a determinado polissacarídeo microbiano. E elas realizam, então, a opsonização, que é o ato de se ligar às paredes da bactéria, formando um complexo proteína-bactéria que vai auxiliar na fagocitose. E essa ligação também pode resultar em uma destruição direta da bactéria. O sistema complemento também possui fatores quimiotáxicos que recrutam células fagocitárias para o local. E também ativam mastócitos locais a liberarem moléculas para recrutar ainda mais células como neutrófilos. Como que o sistema imune consegue reconhecer esses patógenos? As células da imunidade inata são capazes de detectar o que são conhecidos como padrões moleculares associados aos patógenos, também chamados de PAMP, do inglês Pathogen Associated Molecular Patterns, que nada mais são do que partes desses micro-organismos, como o RNA de dupla hélice nos vírus e o lipopolissacarídeo, também chamado de LPS, nas paredes bacterianas, que desencadeiam uma resposta imunológica, porque o nosso sistema imune reconhece essas partes desses micro-organismos. E como que as células do nosso organismo conseguem identificar essas partes desses antígenos microbianos? As células elas têm na sua membrana uma estrutura conhecida como receptores de reconhecimento de padrões. E as células da imunidade, elas possuem esses receptores de reconhecimento e assim elas são capazes de diferenciar entre os componentes próprios do nosso organismo e os agentes microbianos potencialmente patogênicos. Um dos principais subgrupos de TRR pertence à classe dos chamados receptores Toll-like, do inglês Toll-like receptors, que é um termo derivado da sua semelhança com o receptor Toll da mosca das frutas, que é a Drosophila melanogaster. Eles estão localizados, na maioria das vezes, na superfície da célula, mas eles também podem ser encontrados no endossomo. E geralmente, esses receptores na superfície das células do sistema imunológico, eles são ativados por componentes bacterianos, como peptidoglicanos, lipoproteínas, zimosano, que é uma partícula encontrada na superfície de fungos, e flagelina e outros ligandes derivados de patógenos. Existem 9 diferentes tipos de TLR funcionais em humanos, que são denominados TLR1 a TLR9. Os TLRs 1, 2, 4, 5 e 6 estão localizados na superfície celular e identificam lipopeptídeos, peptidoglicano bacteriano, LPS, flagelina bacteriana e lipopeptídeos bacterianos, enquanto aqueles que estão localizados dentro do endossoma identificam ácidos nucleicos de forma geral, como os TLRs 3, 7, 8 e 9. O sistema imunológico também pode ser ativado por outros fatores, além da presença de micro-organismos patogênicos, como, por exemplo, uma lesão nos tecidos. Existem moléculas que existem somente dentro de células sadias, e quando essas moléculas são encontradas fora do ambiente celular, isso significa que essa célula ela sofreu uma morte de forma abrupta, que é conhecido como necrose. E essas moléculas elas funcionam como um sinal de perigo. Essas moléculas são então conhecidas como DAMP, padrões moleculares associados ao perigo, do inglês Danger Associated Molecular Patterns. Dessa forma, a gente pode entender então que a imunidade inata tem como principais funções bloquear a entrada de micro-organismos, eliminar ou pelo menos limitar o crescimento desses micro-organismos que são capazes de colonizar tecidos, e os principais locais de interação entre o indivíduo e o ambiente são a nossa pele, o trato gastrointestinal e o trato respiratório, que são barreiras físicas
que, se forem rompidas por um agente etiológico, seja ele um vírus ou um protozoário ou uma bactéria, geram um processo chamado de inflamação. Então, quais são os sinais flogísticos da inflamação? Ocorre um aumento de fluxo sanguíneo devido à vasodilatação e um aumento da permeabilidade vascular, que gera rubor, que é uma vermelhidão na região, e calor. Ocorre também um extravasamento de fluido, que gera um edema, que é aquele inchaço. E esse extravasamento de fluido de dentro dos vasos sanguíneos para os tecidos gera uma compressão nas terminações nervosas, o que causa a sensação de dor. A nível celular, o que está acontecendo durante a inflamação é um recrutamento, acúmulo e ativação de várias células do sistema imunológico, como neutrófilos, células NK, monócitos, célula dendrítica e o sistema complemento, todos para destruir aquele micro-organismo invasor, que no caso aqui está sendo representado por uma bactéria. Então, como funciona a captura e a apresentação de antígeno microbiano? Aqui temos, por exemplo, uma célula dendrítica, que geralmente está localizada nos epitélios e tecido conjuntivo. Ela vai fazer a captação do micro-organismo e a digestão das proteínas em peptídeos, e vai expressar esses peptídeos microbianos através do seu MHC para as células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos T auxiliar e linfócito T citotóxico, que também podem ser conhecidos como linfócitos TCD4 e TCD8. E essa nomenclatura é devido a proteínas de superfície que essas células apresentam, que auxilia na classificação dessas células em diferentes grupos. Essa apresentação de antígeno que a célula dendrítica faz para as células da imunidade adaptativa inicia uma resposta imunológica adquirida aos antígenos proteicos. A imunidade adaptativa é mais lenta e ela se desenvolve, em geral, de 4 a 5 dias depois da imunidade inata. As células que constituem a imunidade adaptativa incluem os linfócitos B, que são produtores de anticorpos e também fazem parte da imunidade humoral, e os linfócitos TCD4, que são recrutadores e ativadores de fagócitos, e os TCD8, que são citotóxicos e eliminam células infecciosas ou neoplásicas. Então, como funciona o desenvolvimento dos linfócitos? Ele se inicia na medula óssea com células-tronco, que podem sofrer maturação ou na medula óssea ou no timo, que são conhecidos como órgãos linfóides primários. No caso das células-tronco sofrerem maturação na medula óssea, eles dão origem a linfócitos B, e quando elas sofrem maturação no timo, dão origem a linfócitos T. Esses linfócitos B e T, eles ficam circulando no sangue até chegarem aos órgãos linfóides secundários, que são os gânglios linfáticos, o baço e os tecidos linfóides cutâneos e das mucosas. Lá, essas células são apresentadas aos micro-organismos ou patógenos e viram então linfócitos B e T maduros. A imunidade adaptativa pode ser dividida em imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral é mediada por moléculas que estão presentes e circulantes no sangue e nas secreções da mucosa, que são conhecidas como anticorpos, produzidas pelos linfócitos B. Já a imunidade celular é mediada por células, como o próprio nome já diz, que são conhecidas como os linfócitos T, tanto o linfócito T auxiliar quanto o linfócito T citotóxico, que já foram também mencionados anteriormente. A imunidade humoral é constituída por linfócitos B, que respondem a micro-organismos extracelulares, através do mecanismo efetor da produção de anticorpos que se ligam a esses micro-organismos e neutralizam eles. Já a imunidade celular é constituída pelos linfócitos T auxiliar e T citotóxico. No caso de micro-organismos fagocitados no macrófago, quem responde são os linfócitos T auxiliares, ativando os macrófagos a destruir os micro-organismos fagocitados.
No caso de micro-organismos intracelulares, como os vírus, por exemplo, que ficam ali se replicando dentro da célula infectada, quem responde são os linfócitos T citotóxicos. Eles se ligam e destroem as células infectadas, eliminando assim o reservatório da infecção. As citocinas são moléculas de comunicação das células do sistema imunológico. Elas são proteínas solúveis de baixo peso molecular que podem ser produzidas por diferentes tipos celulares. Essas proteínas funcionam basicamente como proteínas mensageiras, que amplificam as respostas imunes. Elas vão então mediar e regular todos os aspectos da imunidade inata e da imunidade adaptativa. Aqui temos como, por exemplo, os linfócitos T auxiliares, que liberam citocinas que podem ter uma ampla gama de funções, como, por exemplo, a ativação de macrófagos, a participação dos processos inflamatórios e a ativação da proliferação e diferenciação dos linfócitos T e B. Então, como acontece a ativação dos linfócitos T e a posterior eliminação dos micro-organismos intracelulares? A imunidade celular é composta por linfócitos T auxiliares que secretam citocinas. Aqui temos como, por exemplo, a interleucina 2, também conhecida como IL-2, que promove a proliferação celular, também chamado de fator de crescimento. A interleucina 2 atua sobre linfócitos ativados por um antígeno que vão sofrer expansão clonal e se tornarem linfócitos T efetores. Esses linfócitos T efetores podem ser linfócitos TCD4, que são recrutadores de leucócitos e estimuladores de substâncias microbicidas nos fagócitos, como também podem ser linfócitos que ativam os eosinófilos, que vão ativar os linfócitos B, que são capazes de matar parasitas, como a tênia e o ascaris, por exemplo. Tem também a ativação dos linfócitos B e a posterior eliminação dos micro-organismos extracelulares. Os linfócitos B eles são ativados por linfócitos T auxiliares. Dessa forma, eles se proliferam e se transformam em plasmócitos secretores de anticorpos. Eles secretam diferentes classes de anticorpos com funções distintas. Alguns exemplos dessas classes incluem IgM, IgG, IgA e IgE. Então, quais são as principais características da resposta imune adaptativa? Bom, a imunidade adaptativa, ela possui especificidade e diversidade. Então, os linfócitos, eles são capazes de reconhecer partes específicas do antígeno chamadas de epítopos, ou PAMPs. Ela também possui memória imunológica, ou seja, a exposição do sistema imune a um antígeno vai aumentar a sua capacidade de responder novamente àquele antígeno, de forma que as respostas a uma segunda exposição são muito mais rápidas e de maior intensidade. Tem também a expansão clonal, que é quando os linfócitos específicos para um determinado antígeno se proliferam e aumentam em quantidade. E, por fim, a contração e homeostasia, que é muito importante que ocorra uma diminuição da resposta imunológica com o passar do tempo para retornar, então, o sistema imune ao seu estado basal. E uma característica muito importante também é a não reatividade ao próprio, que é aquela tolerância às partículas do nosso próprio organismo. Porque uma falha nesse mecanismo pode levar a doenças autoimunes. Aqui está um gráfico da imunidade adaptativa ao longo de algumas semanas. Então, em roxo nós temos o antígeno X e em verde o antígeno Y. Tanto os antígenos X e Y, eles vão induzir a produção de diferentes anticorpos, o que é conhecido como especificidade. Se você observar do lado direito do gráfico, a resposta secundária ao antígeno X ela é bem mais rápida e vigorosa do que a resposta primária, o que caracteriza então uma memória imunológica.
A resposta imune adaptativa, ela tem a imunidade ativa e a imunidade passiva. A imunidade ativa, ela é a forma de imunidade que é induzida pela exposição direta a um antígeno. Então, as células do sistema imunológico, elas encontram de forma direta aquele antígeno, que pode ser um vírus, um protozoário, uma bactéria ou até mesmo um fungo. Então, ela tem aquele contato direto com aquele micro-organismo. Já na imunidade passiva, acontece a transferência do soro ou desses linfócitos específicos de um indivíduo já especificamente imunizado para um paciente receptor da transferência, que então, após receber essa transferência, se torna imune àquele micro-organismo e àquela doença que aquele micro-organismo gera. A imunidade passiva foi descoberta no final do século XIX, no ano de 1890, pelos pesquisadores Emil von Berg e Shibazaburo Kitasu, que fizeram um experimento no qual eles realizaram a transferência de soro de animais que se recuperaram de difteria para animais não imunizados, e perceberam então que esses animais receptores tornavam-se então especificamente resistentes à toxina da bactéria que causa difteria, e eles chamaram então de antitoxina. E esse experimento e essa descoberta rendeu a eles o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. No início do século XX, no ano de 1900, o pesquisador alemão Paul Ehrlich descobriu que as células imunes utilizavam receptores, que ele chamou de cadeias laterais, para então reconhecer essas toxinas microbianas e secretar esses receptores para combater esses micro-organismos. Criou-se então o termo anticorpos, e as substâncias que estimulavam a produção desses anticorpos foram denominadas de antígenos. Ao lado esquerdo está um esquema representativo de um linfócito B secretando seus anticorpos. Aqui está um artigo publicado na Nature nesse ano, no ano de 2021, de Sydney, da Austrália, no qual foi visto que o nível de neutralização é altamente preditivo de proteção imunológica e que as células T e B de memória antivirais contribuem para a proteção contra a infecção por SARS-CoV-2. E que a transferência passiva de anticorpos neutralizantes pode prevenir a infecção grave por SARS-CoV-2. Isso foi observado em vários modelos animais e também foi visto em seres humanos. Essa foi a bibliografia utilizada para a confecção dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. Obrigada!